Você já ouviu falar naquele versículo de que nós faríamos milagres maiores do que os de Jesus? Já pensou você andar sobre as águas, ressuscitar os mortos, multiplicar comida? Agora vem uma pergunta: será que realmente foi isso que Jesus disse? E será que realmente esse versículo quer dizer o que aparentemente é o que nós entendemos? Bom, vamos estudar isso hoje juntos e ver o que realmente esse versículo quer dizer. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Pastor Rodrigo Agripino aqui com mais um assunto para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e vamos para o vídeo. Bom pessoal, é o seguinte. Então, a polêmica ela vem com um texto que nós encontramos ali no livro de João, no capítulo 14, versículo 12. Eu quero ler para vocês o que diz ali, né? Então, por exemplo, quando você lê lá na versão Almeida Revista e Atualizada, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então aqui já começa a primeira dificuldade, ou a primeira má interpretação. Percebam, o texto não fala milagres maiores, mas ele fala obras maiores. Existe uma diferença e o significado disso muda completamente. Mas vamos ver se tem alguma tradução que, ao invés de obras, fala de milagres, que talvez foi o que gerou a confusão. Então vamos lá. Eu li agora a Almeida Revista Atualizada, tá? Nós vemos obras. Quando eu vou na NVI, então ele vai dizer: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fala também obras, né? Na NVT também vai falar: em verdade eu digo que em mim, obras. Na Almeida Revista Corrigida, ele vai dizer também: na verdade aquele que crê em mim também fará obras. Se você vai na nova tradução de hoje, na versão atualizada de hoje, né? Ele, em vez de ter obras, ele vai ter coisas, tá? Que já não é obras, aí abriria um leque um pouquinho maior. Contudo, também não é milagres, né? Então, ficaria ali. Mas você vê que a tradução correta é obras e não é milagres, tá? E não é milagres. Então, isso dá toda a diferença e vamos entender por que disso. Então, vamos entender o que Jesus quis dizer de verdade com obras maiores. Logo de cara, você já entendeu que as obras não têm a ver com milagres, tá? Obras, ele tem a ver com ministério, com alcance. Milagres tem a ver com milagres sobrenaturais, com coisas que Jesus fez. Então, a questão de Jesus não era dizer que na qualidade de milagres, nós faríamos milagres maiores na qualidade dos milagres que ele fez. Mas ele estava falando a respeito de alcance e de quantidade. Ou seja, ele não está falando a respeito assim: Jesus ressuscitou Lázaro no quarto dia. Então, nós vamos ressuscitar pessoas depois de 1 ano que ela morreu, ela já vai estar em decomposição. Então, nós vamos fazer um milagre que vai ser na qualidade maior do que Jesus fez, né? Jesus, ele teve momentos que ele curou pessoas cegas, né? Que nasceram cegas, por exemplo. Então, nós faremos milagres que não vai nascer mais nenhum cego no mundo, nem pessoas e nem animais. Então, mostrando que a nossa qualidade de milagres é maior do que as de Jesus. Não foi isso que Jesus quis dizer, tá? Não foi isso. O que Jesus ele estava dizendo é que nós expandiríamos as obras e faríamos em quantidade provavelmente maiores do que as dele. Mas vamos entender isso melhor, né? Quando Jesus ele viveu, ele estava num pequeno alcance geográfico ali, né? Ele estava ali em Israel, né? E o evangelho hoje, ele atingiu o mundo inteiro, não só Israel. Então perceba que porque o evangelho atingiu o mundo inteiro e não só Israel, já significa que as nossas obras em questão de tamanho e proporção,
ela tornou-se já maior do que as obras de Jesus, no sentido do que ele disse, tá? Eu não estou dizendo aqui, mas os discípulos de Jesus, eles impactaram o mundo inteiro, né? Então o milagre que ele fez foi maior nesse sentido. Tudo bem, não vou entrar nesse ponto, mas o evangelho ele chegou no mundo inteiro. Por exemplo, quando Jesus ele ascende aos céus, né? A palavra do Senhor diz que no ato do Pentecoste haviam 120 discípulos fiéis que se mantiveram em Jesus ali e permaneceram. Foram 120 discípulos, então, que Jesus formou, vamos dizer assim. Tinham os 11, né, porque Judas havia morrido, mas além dos 11, tinha os outros ali que formavam 120, está no livro de Atos. Agora, quando você vê a primeira pregação de Pedro ele prega e logo de cara são 3.000 pessoas que se tornam discípulo. São 3.000 pessoas. Dessas 3.000, um pouco mais à frente, outras 5.000 serão convertidas. E você vai vendo um crescimento exponencial de pessoas cristãs que vão sendo formadas. Então, mais uma vez, a gente percebe que Jesus cumpriu, na verdade, o que ele disse referente às obras, né? Então, é nesse sentido. É claro que os discípulos também curaram enfermos, né? Pedro também ressuscitou uma pessoa, né? Vocês viram, né, que milagres eles foram feitos também pelos discípulos, né? Eles fizeram coisas, mas se for comparar aquilo que Jesus ele fez em qualidade versus o que todo mundo fez até hoje, nunca ninguém fez milagres na qualidade as quais Jesus fez. Então, por exemplo, Jesus ressuscitou Lázaro, que estava morto faziam 4 dias. Os discípulos, né, que ressuscitou morto, que estava morto há um dia, algumas horas, né? Então percebam que a magnitude da soberania dos milagres que Jesus ele fez, eles não foram batidos, né? Em nenhum momento por nenhum outro discípulo. Estão entendendo o ponto? Jesus também, você perceba, ele fazia milagres que eles eram temporários para aquele momento. Então ele curou leprosos, ele curou cegos, curou coxos, ele alimentou pessoas, ele expulsou demônios, né? Ele impactou nos seus milagres aquelas pessoas que obviamente foram gerando a fé nas pessoas e tudo mais, que no final resultou ali em 120 discípulos. Mas hoje a igreja ela em quantidade de milagres, ela fez muito mais milagres que Jesus já. Quantas milhares de pessoas já não foram curadas no mundo inteiro? Quantas milhares de pessoas já foram libertas de espíritos imundos? Quantas milhares de pessoas já não tiveram as suas vidas restauradas? Quantas milhares de pessoas já não reconheceram ao Senhor Jesus como único Senhor e Salvador e estão indo para o céu, estão com a sua salvação garantida? Compreende? Então, quando falamos de obras, nós estamos falando de quantidade, não estamos falando de qualidade, como eu já comentei agora há pouquinho com vocês, tá? Estão entendendo o ponto que nós estamos trabalhando? Estamos entendendo o que Jesus ele quis dizer com isso? Puxa, pastor, mas então levanta-se a pergunta, quer dizer que tecnicamente nós estamos fazendo coisas mais impactantes do que as que Jesus fez? Bom, vamos ter bastante cautela aqui. Primeiro, toda a igreja, né, que, como eu disse, já fez tantos milagres e tantas coisas, e isso só foi possível porque o Espírito Santo veio até nós e desceu sobre nós. Porque sem o Espírito Santo não é possível fazer coisa alguma. Esse mesmo Espírito que foi prometido pelo próprio Cristo, que ele disse, eu vou, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ou seja, a estratégia de Cristo foi que ele fosse o primeiro para que mostrasse que era possível evangelizar, era possível, né, de maneira sobrenatural, permitida por Deus, realizar sinais e coisas pelo nome de Cristo, pelo nome de Deus, né? Para que as pessoas tivessem um impacto. E a estratégia foi para que este Espírito chegasse ao coração de todos aqueles que crescem em Cristo e o buscassem de todo o coração. Então, de maneira nenhuma, a igreja é maior do que Jesus em nada. Muito pelo contrário, nós tentamos copiar a Jesus sempre, não é mesmo? Contudo,
quando o Espírito Santo vem, porque Deus, né, permitiu, porque Jesus nos permitiu, quer dizer, então nós podemos realizar essas coisas para cumprir a profecia desde Joel, né, que havia sido profetizado do Espírito Santo, e para, obviamente, cumprir aquilo que Jesus prometeu. Ou seja, a palavra de Jesus, ela é real e ela se cumpre. Amém? Então, em nenhum momento Jesus disse que nós faríamos milagres maiores, mas sim obras maiores. Então, por que eu trago essa correção? Porque tem pessoas que elas reproduzem esse sentimento de que necessariamente nós teríamos que fazer milagres maiores do que Jesus, e se nós não estamos fazendo milagres maiores do que Jesus, ou é porque nós não temos o Espírito Santo, ou em último caso é porque Jesus ele não foi totalmente honesto na frase que ele disse. Então, na verdade, nós estamos entendendo hoje aqui que, primeiro, Jesus nunca disse que nós faríamos milagres maiores do que os dele. Não é? Imagina, Jesus caminhou quantos metros sobre a água? Então, quer dizer que teríamos que caminhar, então, todo o Oceano Atlântico, né, só para provar um ponto que... Não, na verdade não é isso. O que Jesus ele disse que as nossas obras seriam infinitamente maiores. Por que maiores? Porque, primeiro, ele enviaria o Espírito Santo, que nos capacitaria a isso. Segundo, para que nós pudéssemos cumprir a palavra de Deus, onde que todos os povos ouviriam do Senhor Jesus e chegaria a toda a humanidade. Todos, então, teriam a possibilidade de aceitá-lo ou rejeitá-lo, baseado na palavra. E, obviamente, para mostrar às pessoas que o Senhor ele é real, ele pode estar conosco através do Espírito Santo, ele pode fazer milagres e curas. Contudo, de novo, os milagres de Cristo eles são assim, incomparáveis. Quando Jesus ele mudava a vida de alguém, era para sempre. O impacto dos milagres que Jesus ele fez e todo o impacto do seu ministério, da sua vinda, da sua morte na cruz, que ninguém pode fazer isso, né? Todo esse impacto foi o que forjou aqueles primeiros 120 discípulos com o caráter cristão que eles tinham e que expandiu isso a toda a humanidade, assim, até chegando a mim e a você. Amém? Então, que nós possamos ter orgulho e honrar ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu de termos o Espírito Santo e nós levarmos o Evangelho. Hoje você pode pregar, como eu estou fazendo aqui no YouTube, né? Você pode colocar um vídeo, muitas pessoas eles vão assistir. Você pode colocar lá vídeos no Instagram ou em qualquer outra plataforma e você pode alcançar muitas pessoas. As pessoas têm um acesso hoje que foi dado, né? E você tem o Espírito Santo para fazer a obra, amém? Então, você que está no seu ministério, na sua igreja, faça a obra de Deus, né? Ajude, né, a propagar o Evangelho de uma maneira totalmente impactante, na verdade, e conforme o Senhor Jesus tem esperado que cada um de nós façamos. Amém, pessoal? Bom, e eu vou ficando por aqui mais uma vez. Agradeço por sua atenção. Mais uma vez eu peço para você curtir este canal, curte esse vídeo, encaminha, nos ajude na propagação do Evangelho. Amém? E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida que você quiser se lançar para cá, coloque nos comentários. Tem um e-mail, né, que você pode mandar por e-mail se você quiser, na página do canal. E estaremos aqui para responder aquilo que nós conseguimos no tempo que nós conseguimos. Amém? Deus abençoe vocês. Vejo vocês no próximo vídeo.